A gente segue falando sobre guerra no Oriente Médio, o clima de incertezas que tem trazido os investidores para o Brasil, mantendo os ativos valorizados por aqui. O Ibovespa, a gente comentou agora, caminha rumo aos 200 mil pontos e o dólar, como a gente viu, também segue abaixo dos R$ 5 desde a semana passada pela primeira vez em quase 2 anos, praticamente 2 anos. A gente vai repercutir justamente esse movimento do mercado com uma pessoa com quem eu não converso já faz tempo, mas que veio renovar a carteirinha aqui comigo hoje, que é a Paula Zogby, estrategista-chefe da Nômade. Minha cara, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, faz tempo mesmo, né, Gustavo? Vamos lá conversar sobre esse fluxo. Vamos lá. Sempre um tema novo. A gente vê aqui que o estrangeiro está escolhendo o Brasil, mesmo com essa guerra acontecendo no Novo Pérsico. Eu queria entender se o Brasil, se o nosso país voltou, no seu ponto de vista, Paula, a ser visto como um porto seguro relativo entre os emergentes. E, claro, eu queria saber de você se você enxerga que se o que a gente está vendo aqui é um voo de galinha do fluxo estrangeiro, se uma vez que a geopolítica arrefece, esse capital sai do Ibovespa. Acho que tem alguns aspectos para olhar, né? De fato, relativamente, o Brasil está bem posicionado por ser um grande exportador de commodities, mas se essa guerra se prolonga e começa a bater um pouco mais forte na atividade e até na inflação, não tem otimismo que segure, né? O fluxo vem para cá pensando que a guerra vai acabar em algum momento, o mercado inteiro está precificando um fim relativamente breve para essa guerra. A gente até observa isso nos futuros do petróleo, né? Quando a gente olha vencimentos mais distantes estão mais baratos do que vencimentos mais próximos, indicando que a expectativa é de reabertura do Estreito de Hormuz, etc. Caso isso não se concretize, essa busca por ativos de risco que tem beneficiado o Brasil também tende a diminuir, a volatilidade a aumentar. Então, estamos em uma boa posição relativa por sermos exportadores de commodities, tem a questão do diferencial de juros, né, que também atrai capital para cá, até especulativo, e são principalmente os estrangeiros que estão olhando para o Brasil. Então, se a situação fica mais avessa a risco, a gente tende a perder um pouco desse fluxo e isso pode sim significar um voo de galinha. Claro que o Ibovespa já vem se beneficiando de diferencial de juros e de bom posicionamento relativo geopolítico há alguns meses, a gente viu isso bem forte desde o ano passado, principalmente, o próprio real se beneficiando, mas a bolsa também. Só que essa subida praticamente em linha reta que a gente viu na virada do ano já teve os seus percalços ali, né, com a parte mais aguda da guerra, e para frente tem muitos aspectos para se observar, inclusive a geopolítica, mas também o cenário até doméstico. Né? O país se beneficia relativamente a outros, mas se a situação doméstica também se complicar, seja por conta de uma guerra mais prolongada, impactando a inflação, fazendo com que os juros fiquem altos, né? E desestabilizando a nossa atividade, ou seja por conta de outros motivos, como próprio cenário eleitoral, que traz bastante volatilidade historicamente também. Muito bem, Paula, você fala sobre juros, eu quero colocar uma lupa em cima disso, porque as grandes economias do mundo ou já encerraram o seu ciclo de corte de juros ou estão ali estabilizadas, enquanto que o Brasil ainda tem gordura para queimar, aqui usando a própria expressão que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, usa, né? Essa gordura que foi construída aí com esse tom mais conservador dos últimos tempos no Banco Central. Não é esse, no final das contas, Paula, o grande motor que traz o investidor estrangeiro para o Brasil? Esse é um dos grandes motores, sim, realmente, né? Tem a questão do carry trade, tá? É vantajoso investir aqui, mas a expectativa é de cortes, né? Essa gordura para queimar precisa ser queimada para que seja sustentável o investimento aqui no país. Caso contrário, juros prolongadamente tão altos como estão hoje, né? A gente está com juros realmente bem elevados há bastante tempo, e isso no longo prazo desestimula a atividade, prejudica empregabilidade, né? Os negócios começam a ter mais dificuldade em crescer.
Claro que de setor para setor muda bastante, né? O setor bancário, por exemplo, pode se beneficiar de juros altos, mas de maneira geral, juros prolongadamente muito elevados tendem a desestimular investimentos por conta de uma atividade mais desafiadora, né? Um crescimento do próprio PIB um pouco prejudicado por juros muito altos por mais tempo. Então, a expectativa de que o próximo movimento para a Selic é de cortes ou no máximo de manutenção, né? Enfim, pensando em mais longo prazo, seria de cortes, ela é também muito importante para manter esse fluxo de capital, principalmente falando de bolsa. Quando a gente fala ali de compra de real, né, da moeda em si, a gente pode se basear um pouco mais no carry trade, mas para a bolsa isso não é o suficiente, né? O dinheiro não vai vir para cá se a expectativa for de que a nossa atividade vai desacelerar ou até diminuir, né? Ô, Paula, semana passada foi quase. A gente operou ali no Ibovespa acima dos 199 mil pontos, não fosse pela queda da Petrobras com a queda justamente do Brent ali, da nossa principal referência. Então, a gente vê, claro, essa concentração tão forte em commodity, aumentando a vulnerabilidade da subida aí do Ibovespa em um eventual acordo de paz, né? Então, além do petróleo, na sua visão, o que falta, Paula, para o varejo, para o setor de construção civil, que são setores ligados mais à economia interna, também participarem, figurarem ali de forma mais robusta nesse rally? Nossa bolsa é muito concentrada em commodities, né? Então, de fato, isso beneficia a gente por um lado, né? As commodities em alta nesse momento, mas de outro lado, enquanto as commodities estão pressionadas, a inflação é pressionada. A gente viu uma leitura de inflação acima do esperado na semana passada, as projeções dos bancos também mostrando ali, né, que a inflação tende a ficar mais pressionada para esse ano, talvez para o próximo, e é justamente uma visão um pouco mais benigna dos preços que pode estar faltando para estimular os outros segmentos da nossa bolsa. Selic muito elevada é um reflexo de expectativa de inflação forte. A gente estava vendo nos últimos meses a inflação arrefecer, entrou dentro da meta, né, da banda superior da meta ali, mas na meta, o que é muito positivo e o que é essencial para que o Banco Central consiga seguir o seu plano de cortar a Selic e voltar ali a estimular a atividade. A gente está em um momento de política monetária muito restritiva e isso prejudica um pouco o crescimento das companhias e falta, sim, uma expectativa de mais previsibilidade também para a inflação, para que esses outros segmentos até voltem a fazer investimentos, né? A própria confiança dos empresários e dos agentes econômicos e até dos consumidores faz muita diferença nessa frente, né? Investidores que antecipam um cenário mais desafiador para frente, por exemplo, não fazem compras de itens de valor muito elevado, né? Pensando, sei lá, em imóveis ou em bens muito caros que são parcelados, etc. Então, juros altos como reflexo de uma incerteza em relação à inflação estão prejudicando alguns dos setores da bolsa ainda. Uma visibilidade mais clara sobre a trajetória dos preços é importante para que esse rally se estenda para outros segmentos da nossa bolsa. Excelente. E ligado a tudo isso está o dólar. Na sua visão, Paula, o dólar está perdendo aquela fama de longa data de porto seguro dos investidores? Eu quero dizer, a gente está vendo uma rotação de portfólio estrutural voltada para os países emergentes ou isso é só uma mudança tática de curto prazo, Paula? Acho que estruturalmente vem acontecendo sim uma diversificação das reservas globais. Então, tanto para outras moedas quanto para ouro, né? O ouro foi o grande protagonista dos últimos anos ali nos mercados, mas quando a guerra estourou e a incerteza ficou realmente mais elevada, mais aguda, o movimento foi o contrário. Então, houve uma fuga de volta para dólar, para ativos dolarizados de maneira geral, e o real até teve momentos ali de mais tensão ligados a isso. Então, parece sim que existe uma diversificação maior das reservas, que tem beneficiado moedas de emergentes também, mas principalmente outras moedas de países já desenvolvidos, e também o ouro, né, uma busca por reservas mesmo. Por outro lado, no momento de mais tensão,
a reserva continua sendo o dólar. Eu acho que o dólar precisaria perder realmente muito espaço para deixar de ser a moeda de referência global. A gente não vê isso acontecendo no médio prazo, talvez no longuíssimo prazo, mas por hora não parece haver um substituto à altura. Os contratos globais são todos em dólar, ainda é necessário ter dólares para transacionar globalmente e não parece haver um movimento nesse sentido, mas no sentido de diversificação mesmo de investimentos, de reservas, isso tanto do ponto de vista de governos quanto de investidores institucionais e até varejo, pessoa física. É saudável, né? O mercado estava muito concentrado realmente nos Estados Unidos. Quando a gente pensa em bolsa, ainda segue muito concentrado em Estados Unidos, mais de 50%, né, do valor de mercado global ainda está lá, mas faz sentido pensar numa diversificação, assim como é saudável para as carteiras das pessoas físicas, faz sentido pensar nisso também para institucionais e governos. Muito bom. Sempre excelente conversar contigo, Paula. Paula Zogby, estrategista-chefe da Nômade, que volta a conversar conosco, porque o assunto que nunca acaba, guerra no Oriente Médio, como isso impacta o Brasil e o mundo. Muito obrigado pela sua participação, minha cara. Até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde.